pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de física. Na aula de hoje eu vou resolver aqui com vocês alguns exercícios sobre quantidade de calor. Essa lista de exercícios eu vou deixar aqui no link na descrição, caso você queira acessar depois, tá? São alguns exercícios sobre quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente. Se você ainda tem dúvidas nesse conteúdo, eu também vou deixar aqui embaixo um link com a aula sobre esses dois conteúdos, tá? Mas durante os exercícios, talvez essas dúvidas vão ser resolvidas. O primeiro exercício diz o seguinte: a temperatura normal do corpo humano é de 36,5 graus Celsius. Considere uma pessoa de 80 kg de massa e que esteja com febre a uma temperatura de 40 graus Celsius. Admitindo que o corpo seja feito basicamente de água, podemos dizer que a quantidade de energia em quilocalorias que o corpo dessa pessoa gastou para elevar sua temperatura até este estado febril deve ser mais próxima de, e o dado calor específico da água igual a 1 caloria grama grau Celsius. Então, pessoal, se vocês já estão acostumados com as minhas aulas, vocês sabem que existem alguns passos que a gente deve seguir para conseguir chegar no resultado. Então, o primeiro passo é retirar todos os dados. Então, eu vou fazer isso, vou retirar todos os dados e colocar aqui no quadro. Então, o exercício diz que ele está numa temperatura inicial, que eu vou chamar de T1, de 36,5, que a massa desse corpo é de 80 kg e ele chega numa temperatura final de 40, ou seja, ele está com febre, né? E ele também dá o calor específico da água, e ele quer saber a quantidade de calor necessária para que tenha essa variação de temperatura. Então, gente, tirei todos os dados aqui e percebam que eu coloquei aqui qual é a unidade. Por quê? Agora a gente vai verificar as outras para ver se está tudo certo. Então, a gente tem temperatura em graus Celsius, tem a massa em quilograma, que vai nos dar esse quilo aqui, então a gente não precisa converter nada. Sempre que a gente fala em mudança de temperatura, a gente está falando de calor sensível. Se você não sabe diferenciar um do outro, tem um macete que eu costumo usar que é o seguinte: calor sensível é aquele que a gente consegue sentir. Então, a gente sente mudança de temperatura, certo? Então, o que acontece? Quando muda a temperatura, calor sensível. Quando muda estado físico, calor latente. Equação do calor sensível é o que macete. Então, calor sensível, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Que macete, tá? Então, calor sensível, vou só substituir todos os dados. Massa é 80, calor específico é 1,0, variação de temperatura. Pode fazer direto ou pode fazer ali, tá? A variação de temperatura é a temperatura final menos temperatura inicial. Então, a final é 40 menos a inicial, que é 36,5. Agora, a gente começa a resolver. 80 vezes 1 é 80. Vou fazer ali 40 menos 36,5. Vou ficar com 3,5. 80 vezes 3,5, 280 quilocalorias, certo? Se você olhar o exercício, essa é a letra B de bola, 280 quilocalorias. Vamos para o próximo exercício. O exercício 2 diz o seguinte: um corpo de massa igual a 80 gramas é aquecido e sua temperatura sobe de menos 10 graus Celsius para 40 graus Celsius.
O valor de calor específico da substância que constitui o corpo é de 0,4 caloria por grama grau Celsius. Nessas condições, a quantidade de calor que o corpo recebe em quilocalorias vale. Então, a primeira coisa é tirar os dados. Então, vamos lá. Já tirei os dados aqui. Eles têm uma massa de 80 gramas, temperatura 1 de -10, temperatura final de 40, calor específico de 0,4. Ele quer saber a quantidade de calor em quilocalorias. Olha só, pessoal. Ele sai de uma temperatura negativa e vai para uma temperatura positiva. Só que ele não diz qual é a substância. Então, a gente não sabe se essa substância trocou de estado ou não. Então, como a gente não sabe qual é a substância, a gente assume que não teve troca de estado, somente de temperatura, certo? Percebam que ele quer em quilocalorias e a nossa massa está em grama. Isso quer dizer que você pode converter aqui ou você pode converter lá no final, tá? Porque ele vai dar a resposta em calorias se a gente deixar aqui em grama. Vou deixar para converter no final para vocês verem como vai ficar bem fácil. Então, se só altera a temperatura, a gente vai usar o calor sensível, né? Mudança de temperatura, a gente sente calor sensível. Calor sensível é o que macete, vou substituir. Massa é 80, calor específico 0,4. Variação de temperatura, ele é temperatura final menos a inicial. Então, vou botar aqui 40 menos a inicial, que é -10. Olha só, pessoal, tem que tomar muito cuidado com esse sinal aqui, tá? Menos com menos vai ser mais. Então, tem que tomar muito cuidado, não esquecer, porque senão vai dar diferença. Então, calor sensível, vou deixar aqui. 40 menos com menos dá mais. Então, vai dar 40 mais 10, 50. Calor sensível. 80 vezes 0,4 vezes 50 dá 1.600. Isso aqui seria em calorias, só que o exercício quer em quilocalorias. Como é que a gente faz para fazer essa mudança? A gente sabe que tem uma vírgula aqui escondida, certo? Então, eu preciso passar essa vírgula até 3 casas para que eu tenha um multiplicador por 3. Então, se eu passar aqui, ó, 1, 2, 3, vou deixar essa vírgula aqui, como é que eu fico? Calor sensível vai ser 1,6 vezes 10 na 3. E esse 10 na 3 aqui vale o quê, né? Vale o quilo. Então, calor sensível é 1,6 quilocalorias, certo? Dá para fazer assim, ou se você quiser transformar aqui direto, também dá. Vai ficar a mesma coisa, certo? Vamos para o próximo exercício. O exercício número 3 é um exercício conceitual, então a gente vai analisar todas as alternativas. Diz assim, que em uma manhã de céu azul, um banhista na praia observa que a areia está muito quente e a água do mar está muito fria. À noite, esse mesmo banhista observa que a areia da praia está fria e a água do mar está morna. O fenômeno observado deve-se ao fato do quê? Então, gente, se vocês fizerem esse experimento um dia na praia, vocês conseguem ver exatamente isso, tá? Então, eles querem saber qual é o motivo disso acontecer. Se você assistiu a aula sobre calor sensível e latente, você já sabe a resposta, tá? Mas se não, a gente vai analisar aqui. Diz o seguinte: a densidade da água do mar é menor do que a da areia. Bom, isso não tem nada a ver, né, com medir a temperatura ali, né, gente? Não vai fazer diferença. B. O calor específico da areia é menor que o calor específico da água. Sim, né, gente? O calor específico tem tudo a ver com essa parte de sensação térmica. Então, durante o dia, a água e a areia, elas estão à mesma temperatura, né? Elas estão à temperatura ambiente. Só que durante a noite, como o calor específico da areia é menor, ela consegue perder calor, perder temperatura, nesse caso, muito mais rápido do que a água do mar. Então, sim, a letra B está certa. A letra C fala do coeficiente de dilatação térmica.
né? Não tem nada a ver com essa parte. O calor contido na areia à noite propaga-se para a água do mar. Não faz sentido também, né? Por que que isso iria acontecer? E a agitação da água do mar retarda o seu resfriamento. Também não, né, gente? A gente sabe que quanto mais movimento, mais energia, né? Também não tem nada a ver. Então é isso, a letra certa é a B. Próximo exercício é o 4, diz o seguinte, que durante o eclipse em uma das cidades da zona de totalidade Criciúma, Santa Catarina, ocorreu uma queda de temperatura de 8 graus Celsius. Olha só, ele já deu variação, tá, gente? Sabendo que o calor específico sensível da água é de 1 caloria por grau Celsius, a quantidade de calor liberada por 1000 gramas de água ao reduzir sua temperatura de 8 graus Celsius em calorias é... Então vamos lá, vamos tirar os dados. Ele já deu uma variação de temperatura de 8 graus Celsius. E também deu a massa de água, né? Que é de 1000 gramas. E ele quer saber a quantidade de calor em calorias agora. Então, já temos a massa em grama, podemos calcular direto pela equação sem transformar nada. Quando tem variação de temperatura, a gente vai calcular calor sensível, né? É o que macete. Vou substituir os valores. Calor sensível é a massa, que é 1000 gramas, vezes o calor, que é 1, vezes variação de temperatura, que é 8. Então, 1000 vezes 1 vezes 8, 8000 calorias, né? O exercício pediu em calorias, é isso aí. A alternativa correta, nesse caso, é a letra D. Vamos para o próximo exercício. O exercício número 5 diz o seguinte: determine a quantidade de calor em quilocalorias necessária para um bloco de gelo com 2 kg de massa, inicialmente a menos 5 graus Celsius, seja aquecido até a temperatura de 5 graus Celsius. E aí os dados, a gente tem os calores específicos do gelo, da água e o calor latente de fusão. Então eu vou tirar todos esses dados. Então, olha só, gente, tirei todos os dados e aqui a gente vai precisar interpretar um pouco mais, porque ele diz o seguinte, que a gente tem uma massa de 2 kg de gelo e ele diz que esse gelo vai sofrer transformação até chegar a 5 graus Celsius. Então, a gente sabe que o gelo, nesse caso que é feito de água, ele troca de estado físico a 0 graus Celsius. Então, aqui nesse meio termo, entre menos 5 e 5, esse cubo de gelo, ele vai trocar de estado, então a gente precisa analisar isso, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou tentar analisar por etapas. Tá, vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui um bloco que tem massa M, tá? E ele está a menos 5 graus Celsius. A gente sabe que ele vai mudar a temperatura até chegar na temperatura de fusão. A temperatura de fusão do gelo é 0 graus Celsius. Então, esse cubo de gelo tem que chegar até 0 graus Celsius, certo? Ele não vai conseguir abaixar mais a temperatura porque ele ainda é um sólido. Então, aqui a gente vai ter uma transformação, uma quantidade de calor, né? Uma quantidade de energia, que é mudança de temperatura, calor sensível. E eu vou chamar esse calor de 1, tá? Calor sensível 1. Agora, eu tenho um cubo de gelo. Vou redesenhar aqui. Tem um cubo de gelo que está a 0 graus Celsius, certo? Eu preciso fazer o quê? Mudar de estado. Ele precisa virar um líquido a 0 graus Celsius. Por quê? Porque quando ele muda de estado físico, ele não muda a temperatura. Então, para mudar o estado físico, eu vou ter aqui o quê? Uma transformação, né? Que vai ser um calor latente. Ele vai mudar de estado, então, calor latente.
Ok, mas ele ainda está a 0 graus Celsius. Eu preciso chegar ele a 5. Então, eu tenho um líquido a 0 graus Celsius e eu quero ainda um líquido a 5 graus Celsius. Tudo bem? Então, aqui tenho de novo um calor, mudou de temperatura, sensível, vou chamar de 2, tá? Então, olha só, para transformar um cubo de gelo que estava a menos 5 graus Celsius até uma água, né, um líquido a 5 graus Celsius, eu vou ter que fazer 3 continhas. Por quê? Porque são etapas, então a gente vai precisar calcular separadamente, tá? Então, vamos lá. Calor sensível 1. Calor sensível é o que macete. Calor sensível 1, massa 2 quilogramas. Calor específico, aqui é gelo, tá? Então, calor específico do gelo, 0,5. Variação de temperatura, quanto é que variou? Ele saiu do menos 5 e foi até o 0. Então, é final menos a inicial. Tudo bem? Aqui, menos com menos vai dar mais, né? 0 mais 5, 5. Vou fazer aqui direto. Calor sensível 1, 5 quilocalorias. Tá pronta a conta? Não, né, gente? Ainda falta fazer mais 2 continhas. Então, calor latente. Quem que é o calor latente? É o que mole. Massa vezes a latência. Então, calor latente, a massa é 2 quilogramas, não muda. E o latente de fusão é 80. 2 vezes 80, 160 quilocalorias. Agora, só falta calor sensível 2. Também é o que macete, né? Massa continua igual, 2 quilos. Calor específico da água é 1. Variação de temperatura. O que vou fazer direto? Variação de temperatura. Ele vai chegar no 5 e saiu do 0. Então, é final menos inicial. 5 menos 0, 5, né? 2 vezes 1 vezes 5, 10. Então, olha só, calculamos os 3. E agora? Porque a gente quer saber o total. Então, vou colocar aqui, ó, calor total vai ser quem? Vai ser a quantidade sensível 1, quantidade do latente e a quantidade do sensível 2. Ou seja, a quantidade total de calor é a soma de todos eles, tá? Então, o total vai ser 5 mais 160 mais 10. Total, 175 quilocal. Fechou isso aí, tá? Essa aqui, gente, é mais complexa que as outras, só que tem bastante exercícios assim, exercícios que levam até o ponto de vaporização, tá? Até esse líquido virar vapor. E aí continua fazendo isso da mesma forma. Quando chega na temperatura de vapor, você para, faz o calor latente e aí continua, certo? Vamos para o próximo exercício. Próximo exercício, exercício número 6, é um de verdadeiro ou falso. Então, diz o seguinte, que temperatura é a grandeza física que representa a medida do estado de agitação médio das moléculas de um corpo. Certo, né? Temperatura é isso mesmo. Próximo, fusão. É a mudança do estado físico sofrida por um líquido ao doar uma certa quantidade de calor. Não, né, gente? Fusão é o quê? É a mudança de estado físico de um sólido ao receber uma certa quantidade de calor. Então, essa tá falsa. Próxima.
Calor é a energia térmica que passa de forma espontânea do corpo de menor temperatura para o de maior? Não, né, gente? É do corpo de maior para o de menor temperatura. Evaporação, passagem do estado líquido para o estado gasoso, que ocorre de forma lenta. Sim, né? É isso mesmo. Equilíbrio térmico é a condição física na qual as trocas de calor entre dois ou mais corpos deixam de existir. Também está certa, né? Convecção, processo de transmissão de calor que ocorre devido à movimentação de massas, em especial nos líquidos e gases. Verdadeira. E última, caloria, a quantidade de calor necessária para 1 grama de qualquer substância tem a sua temperatura alterada em 1 grau Celsius. Não, né, gente? Caloria é a quantidade de calor necessária para 1 grama de água tem a sua temperatura alterada em 1 grau Celsius. Então vamos para o próximo exercício. Exercício número 7 diz o seguinte: um bloco de cobre de calor específico igual a 0,094 caloria por grau Celsius de 1,2 kg é colocado num forno até atingir o equilíbrio térmico. Nessa situação, o bloco recebeu 12.972 calorias. Qual foi a variação da temperatura sofrida? Então vamos lá, vou tirar os dados aqui. Então olha só, gente, tirei todos os dados e percebo o seguinte, que a massa está em quilograma, porém o nosso calor está só em caloria. Então eu preciso transformar isso aqui para grama. O quilo é a mesma coisa que 1.000, né? Então é a mesma coisa que multiplicar esse número por 1.000. Quando há mudança de temperatura, quer dizer que a gente vai usar o calor sensível. Calor sensível é o quimacete. Vou só substituir os valores. Eu tenho 12.972 igual a massa, que é 1.200, o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, eu quero deixar essa variação de temperatura sozinha. Eu vou manter isso aqui, 12.972. Vou multiplicar isso aqui. Eu vou ficar com 112,8 vezes a variação de temperatura, tá? Só multipliquei esses dois números aqui. Agora, esse 112 que está multiplicando, eu preciso passar para o outro lado. E aí, quando está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com 12.972 dividido por 112,8. Isso é igual a variação de temperatura. Então, dividindo os dois, eu vou chegar aqui numa variação de temperatura de 115 graus Celsius. É muito parecido com o que a gente estava fazendo, só que agora a gente tem o calor e faltava a temperatura, tá? É bem comum isso acontecer e pode acontecer com as outras grandezas. É só fazer essa mudança de lado, passar para um lado, enfim, e isolar a incógnita que a gente precisa. Só tem que tomar bastante cuidado, porque sempre que está multiplicando, passa dividindo, tá? Vamos para o próximo exercício. O exercício de número 8 e último exercício diz o seguinte, que um corpo de massa igual a 6 gramas em estado sólido é aquecido até o ponto de fusão. Sabendo que o calor latente do corpo é de 35 calorias por grama, determine a quantidade de calor recebida pelo corpo. Então vamos lá, esse é um exercício bem simples, tá? Ele diz aqui pra gente a massa, que é de 6 gramas, dá a latência, que é de 35 calorias por grama, e ele quer saber a quantidade de calor. Então, olha só, quando não há mudança de temperatura, há mudança de estado, e mudança de estado é calor latente, que é o que move. Então, massa de 6, latência de 35, 6 vezes 35, 210 calorias. Podemos deixar em caloria, porque o exercício não pediu nenhuma unidade de medida. A nossa aula de hoje fica por aqui. Resolvemos toda essa lista que está aqui na descrição. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato, manda aqui nos comentários que a gente vai tentar te ajudar. Vou deixar os links aqui também das aulas e o nosso vídeo fica por aqui. Até o próximo!